Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje vou ensinar para vocês a fazer essa flor de lótus maravilhosa que vocês estão vendo. Eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem, não esquece de deixar o joinha de vocês para me ajudar. Você que é novo, tá chegando por aqui agora, já aproveita, já se inscreve e já ativa o sininho de notificações. A lista dos materiais eu vou deixar na descrição do vídeo, como sempre. E vamos lá para o passo a passo. Então, pessoal, pra gente começar aqui a fazer esse arranjo de flor de lótus, eu vou mostrar pra vocês a fazer as pétalas, né, dessa flor. Lembrando também que a gente já tem aqui um arranjo, né, de flor de lótus, só que essa daqui é diferente dessa que já tem aqui a videoaula dela no canal, tá bom? Então, essa é outro modelo diferente do que eu já fiz aqui, tá certo? Eu vou iniciar aqui fazendo a pétala da flor de lótus. Estou usando lã, tá? Como sempre, tá certo? O tex dela é de 500, a agulha indicada é de 2 a 2,5, porém, eu sempre utilizo a agulha 1,75 para as pétalas não ficarem tão grandes. Mas, se você quiser, pode estar usando a agulha indicada da lã, tá certo? Também você pode estar usando outro tipo de linha, se você assim preferir. Eu faço aqui a laçada inicial, né? Dou o nozinho inicial aqui na linha. E vou subir 12 correntinhas, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 12 correntinhas feitas aqui, eu já vou pegar o arame, porque a gente já vai estar trabalhando essa pétala com o arame. Peguei o arame, já dobrei em duas partes, tá vendo? Porque a gente já vai fazer a pétala colocando o arame. Então, ó, vou vir aqui, já vou fazer uma correntinha para prender o arame. Vou na segunda correntinha, tá? Essa aqui que a gente fez para prender o arame não conta, a gente vai na segunda. Faço um ponto baixo. Na próxima correntinha, outro ponto baixo. Na próxima correntinha, outro ponto baixo. Então, aqui, eu fiz 3 pontos baixos, um para cada ponto de base. Laço a minha agulha e vou fazer agora 5 pontos meios altos, tá? Ó. 5 pontos meios altos. Então, ó. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos meios altos, um para cada correntinha de base. Aqui no final a gente vai sobrar com 4 correntinhas. Nessas 4 correntinhas a gente vai estar colocando um ponto baixo para cada correntinha de base. Então, a gente vai ficar com 4 pontos baixos aqui, ok? Ó, fiz aqui os 4 pontos baixos. Essa parte agora eu vou puxar aqui, ó, pro outro lado do arame. Tá? Já trabalhei de um lado, então, do arame, agora a gente vai trabalhar do outro lado. Onde a gente fez aqui o último ponto baixo, a gente vai acrescentar mais um, que é para poder fazer a volta, para vir trabalhar do outro lado agora. Então, eu vou aqui e coloco mais um ponto baixo. E vou trabalhar desse outro lado agora das correntinhas. Venho aqui, faço um ponto baixo. No próximo ponto, outro ponto baixo. No próximo ponto, outro ponto baixo. E no próximo, outro ponto baixo. Daí, a gente fica com 4 pontos baixos, igual aqui desse outro lado. E agora, faço 5 pontos meios altos, um para cada ponto de base. 2, 3, 4 e 5 pontos meios altos. Aqui, a gente fica com 3 pontos baixos. Então, a gente vai repetir, ó, 3 pontos baixos, um para cada ponto de base, ó. 1,
2 e 3 pontos baixos, ok? Finalizando aqui a primeira volta da pétala da flor de lótus. Venho aqui pro outro lado, no primeiro ponto baixo, vou fazer um ponto baixíssimo. Fiz um ponto baixíssimo, faço uma correntinha e vou trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base anterior, tá bom? Então, ó, só fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Chegando aqui em cima, nesses 2 pontos baixos que a gente tem junto, eu volto com vocês pra gente poder fazer o ponto picô aqui da pétala da flor, tá bom? Então, ó, aqui na lateral é só um ponto baixo para cada ponto de base anterior. Olha só, pessoal, chegando aqui em cima, onde a gente tem os 2 pontos baixos juntos, no primeiro eu já entrei e já fiz um ponto baixo normal. Agora, a gente vem no segundo e vai fazer um ponto baixo, uma correntinha, pega as 2 argolinhas do ponto baixo e vai fazer o ponto picô. Prende com ponto baixo esse ponto picô, tá? Volta no mesmo lugar e faz mais um ponto baixo. Aí, vai ficar assim o picô da pétala. E volta trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base, até finalizar todos os pontos de base, tá certo? Só fazendo um ponto baixo para cada ponto. Vou fazer aqui e já volto com vocês para a gente finalizar essa pétala. Ó, pessoal, caminhei fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Chegando aqui ao final, no último ponto, fiz o ponto baixo. Agora, a gente vai vir do outro lado aqui, onde a gente tem o primeiro ponto baixo, e vai fazer o ponto baixíssimo para finalizar a pétala, ó. Faz o ponto baixíssimo. Entre uma perninha do arame e outra, a gente vai fazer uma correntinha e vai arrematar essa linha aqui. Ó, corta. Não precisa cortar muito grande, tá? Porque a gente depois vai cortar essa sobra. Aí, a gente estica assim, ó, puxa pra cima, pra ela ficar mais compridinha, assim, tá vendo? Ó, tá vendo? Aí, a gente vem e fecha aqui, ó, os arames, as 2 pernas do arame assim, ó. A sobra de lã aqui atrás a gente corta, porque já tá preso, né? Aí, fica desse jeito aqui, ó, as pétalas da flor de lótus, tá bom? Todas as pétalas são feitas desse mesmo jeito. Só que aí, depois que a gente termina de fazer ela, a gente vem com o isqueiro, né, ou na quenturinha da vela, e queima os pelinhos dela, como vocês já sabem, né, que tem que fazer com a lã. E aí, pessoal, para cada flor, eu usei 10 pétalas, tá? Para fazer a flor. Para fazer a flor mais cheia, eu usei 10 pétalas, tá bom? Para fazer ela menos cheia, como se fosse o botãozinho, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Para fazer ela menos cheia, como se fosse um botãozinho, aí eu usei 5 pétalas apenas, assim, ó. Tá vendo? Para fazer ela menos cheia, como se fosse um botão, aí eu só usei 5 pétalas, tá bom? Mas aí vai depender de acordo com o que vocês querem fazer. A parte verde aqui, que vai embaixo da flor, também são pétalas desse mesmo jeito aqui, tá? Que a gente fez. Só muda a cor, tá? Que a gente muda de cor, né? Usando o verde pra fazer tipo umas folhinhas aqui embaixo. Mas é o mesmo modelo da pétala, tá bom? Mesma coisa, só mudei a cor. Então, você vai fazer 5 verde e 10 amarelas para uma flor mais cheia. Para uma flor menos cheia, são 10, né? 5 amarelas e 5 verdes, tá? Lembrando, é o mesmo modelo que esse amarelo, só muda a cor, tá certo? Então, já explicado aqui essa questão das pétalas, vou mostrar pra vocês a fazer agora a folha da flor de lótus. Então, pessoal, olha só. A folha da flor de lótus, ela é assim, né? Bem, tipo, ó, cacheando, bem bonita assim, tá? Então, a minha outra flor de lótus que eu tenho aqui, ela é bem diferente, tá? Ela é bem aberta e é cortadinha, assim, né? Abertinha aqui.
Essa daqui eu fiz toda fechada e cacheadinha assim, desse jeito, né? Que ficou muito linda. Vou vir aqui com a linha verde e já vou iniciar fazendo a folha com um círculo mágico, tá? Dentro desse círculo mágico aqui, a gente sobe inicialmente 3 correntinhas para ser o primeiro ponto alto, ó. 1, 2, 3 correntinhas. E aqui, depois dessas 3 correntinhas, a gente faz 9 pontos altos, para que no total a gente fique com 10 pontos altos, tá bom? Fazendo aqui ponto alto dentro desse círculo até completar os 10, tá? Contando com as 3 correntinhas. Dez pontos altos. Fecha o círculo mágico. Só que não precisa você fechar esse círculo mágico tão apertado, porque depois a gente vai precisar desse círculo para tá colocando o arame da folha, tá? Aí eu conto aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas. Na terceira, a gente vem e fecha aqui essa primeira carreira com um ponto baixíssimo. Novamente, subo 3 correntinhas para dar início à minha segunda carreira. E nessa segunda carreira, a gente vai fazer 2 pontos altos para cada ponto de base. Na carreira anterior, a gente tinha 10 pontos baixos. Nessa próxima carreira, a gente vai ficar com 20. Tá? Então, ó, 20 pontos altos a gente vai ficar aqui nessa segunda volta, tá? Fazendo só 2 pontos baixos para cada ponto de base anterior, tá? Então, eu vou fazendo aqui, daí quando eu terminar, eu volto com vocês para a gente iniciar a terceira carreira. Terminando aqui a segunda volta, eu venho no primeiro ponto, né, que é as 3 correntinhas, fecho com um ponto baixíssimo e já subo 3 correntinhas novamente para ser o meu primeiro ponto alto. 1, 2 e 3. Essa carreira aqui, igual a segunda volta, a gente vai fazer 2 pontos altos novamente, tá? 2 pontos para cada ponto de base anterior, tá certo? Ó, fiz o meu primeiro aumento e volto a fazer novamente outro ponto alto. O próximo ponto, 2 pontos altos juntos. No próximo ponto, 2 pontos altos juntos. No próximo ponto, 2 pontos altos. Então, ó, só fazendo aumentos essa terceira carreira também, tá? Então, ó, 2 pontos altos para cada ponto de base até dar toda a volta, tá bom, pessoal? 2 pontos para cada ponto de base, ó. Só tô trabalhando o aumento novamente, tá? Então, vou fazer aqui até dar toda a volta e finalizando, volto com vocês. Olha só, pessoal, finalizando a volta, vou vir na terceira correntinha aqui, ó. E vou fechar com ponto baixíssimo, tá bom? Feita aqui, ó, a terceira carreira finalizada. Agora, a gente vai fazer a quarta carreira. A gente já vai vir com o arame aqui nessa quarta carreira, que é pra gente poder tá dando firmeza na folha, tá bom? Então, a gente vem aqui, ó, vai prender essa... Vai passar esse arame aqui, ó, por dentro dessa argolinha. E vai subir 3 correntinhas para trabalhar aqui os pontos altos, ó. Sobe 3 correntinhas. 1, 2, 3 é o meu primeiro ponto alto. Agora, nessa quarta carreira, eu vou fazer um ponto alto e um aumento. Ó, as 3 correntinhas foi o meu primeiro ponto alto. Então, o segundo ponto alto vai ser um aumento. O próximo ponto de base, um ponto alto. O próximo, 2 pontos altos juntos. O próximo, um ponto alto sozinho. O próximo, 2 pontos altos juntos. No próximo, um ponto alto sozinho. E no próximo, 2 pontos altos juntos.
Então, a gente vai fazendo desse jeito aqui, até a gente dar toda a volta nessa próxima carreira aqui, tá? Porém, alguns pontos antes de finalizar, eu volto aqui com vocês para mostrar mais um detalhe, tá bom? Olha só, pessoal, alguns pontos antes de terminar a carreira, eu voltei aqui para mostrar para vocês um detalhe pra gente fazer com o arame, tá? Então, ó, aqui eu tenho as duas pernas do arame, tá vendo? Aí eu vou colocar esse pra cá e esse pra cá, assim, pra eles se encontrarem. E a gente vai trabalhar aqui, ó, os pontos, pegando os dois juntos agora, pra eles ficarem presos aqui e depois não se soltarem. Aí, vou caminhando aqui desse jeito e volto com vocês quando eu finalizar aqui, tá? Então, aí, trabalhando normal, só que pegando agora as duas pernas do arame para eles não se soltarem. Olha só, pessoal, finalizando aqui a quarta volta, vou vir na terceira correntinha aqui, ó, 1, 2, 3, e prendo com ponto baixíssimo. Aí, vai ficar desse jeito aqui, né? A sobra de arame que fica aqui, ó, vem pelo lado do avesso e vai cortar ele, tá? Ó, cortou a sobra, ele vai esconder aqui dentro dos pontos, tá certo? Então, não precisa se preocupar, tá fazendo desse jeito que eu mostrei pra vocês, ele não vai sair daqui de dentro dos pontos. Vou fazer agora a minha quinta carreira, que vai ser o quê? Aumento novamente, ó, subo 3 correntinhas e vou fazer um ponto alto e um aumento. Um ponto alto sozinho, no próximo, um aumento. Um ponto alto sozinho, no próximo, um aumento. Então, ó, para que a folha vá caixando, a gente vai fazendo assim, sempre carreiras com aumentos, tá? Aí, aqui, eu vou fazer essa volta de um ponto alto sozinho e no próximo um aumento, ok? Até eu finalizar toda essa volta, tá, pessoal? Ó, um ponto alto sozinho, um aumento, um ponto alto sozinho e um aumento. Até dar toda a volta nessa quinta carreira aqui. Olha só, pessoal, finalizada aqui a quinta carreira, vou vir na terceira correntinha aqui, ó, e vou fechar com ponto baixíssimo. E agora, eu vou fazer a minha sexta e última carreira aqui da folha, né, da flor. Então, essa última carreira também é carreira com aumento, tá, gente? Então, ó, subo as 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto, vou no próximo ponto e vou fazer um aumento. Então, vai ser novamente um ponto alto e um aumento. Um ponto alto sozinho. E no próximo ponto de base, um aumento de 2 pontos altos. Um ponto alto sozinho, no próximo, um aumento de 2 pontos altos. Então, pessoal, desse jeito eu vou fazer até dar toda a volta novamente, tá? Para finalizar aqui essa folha. Se você quiser uma folha menor, você já pode estar parando aqui nessa carreira, né? Na quinta carreira. Se você quiser uma menorzinha, já pode estar parando aqui. Mas se você quiser uma maior, né? Aí você vai continuar fazendo aqui, né? Você vai continuar fazendo aqui essa sexta carreira, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, a sexta carreira e última dessa folha e já volto com vocês para a gente finalizar. Olha só, pessoal, finalizando aqui a minha sexta e última volta, vou vir na terceira correntinha, vou prender com um ponto baixíssimo aqui, tá? E já vou arrematar a linha, não faço correntinha, corto a linha um pouquinho maior pra levar a lã lá pro lado do avesso e esconder ela por entre os pontos, tá certo? Não faço correntinha aqui para que não marque. Aí, eu trago ela pro avesso. E depois eu faço só esconder ela por aqui, por entre os pontos, tá bom? Assim, peraí, aqui. Assim, ó. Aí, pessoal, vocês perceberam que ela fica assim, ó, bem encaixada, né? Tá vendo, ó? Fica bem encaixadinha. Então, fica bem legal pra gente tá moldando. Aqui, como tem o arame, a gente pode moldar ela de acordo
com o que a gente quer, tá? Ó. Tá? Então, no arranjo de vocês, vocês podem estar usando quantas folhas vocês quiserem, tá? No meu arranjo, eu vou usar 3 folhas. Eu usei um novelo e meio desse daqui pra fazer 3 folhas, tá? Então, esse aqui tem 40 gramas, então, eu usei um novelo desse e meio, tá? Ó, só sobrou isso aqui fazendo as folhas e essas partes verdes aqui, tá? E ainda falta o encapamento, tá? Então, é praticamente 2 novelos de lã verde e praticamente 2 novelos de lã amarela de 40 gramas, tá bom? Aí, agora, gente, aqui, ó, o círculo mágico, nós não vamos fechá-lo totalmente, tá? Ó, ele tá meio aberto aqui, porque a gente agora vai fazer uma partezinha, isso aqui, ó, essa pecinha aqui, que a gente vai tá encaixando aqui pra poder prender o arame na folha. Então, ó, vou iniciar com o círculo mágico. Dentro do círculo mágico, eu vou tá colocando 6 pontos baixos. Faço uma correntinha e faço aqui 6 pontos baixos. Feito aqui os 6 pontos baixos, eu fecho o círculo mágico, porém, eu não fecho totalmente, tá? Porque depois a gente vai passar o arame aqui dentro. Fecho com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Subo uma correntinha e agora vou trabalhar um ponto baixo e um aumento para cada ponto de base, ó. Então, primeiro eu fiz um ponto baixo, no segundo, um aumento. No próximo, um ponto baixo sozinho e no próximo, um aumento, que são 2 pontos baixos juntos. Um ponto baixo sozinho e o último, 2 pontos baixos. Venho no primeiro ponto baixo, faço um ponto baixíssimo, subi uma correntinha e agora eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base anterior, tá bom? Aqui, ó. Fazendo apenas um ponto baixo para cada ponto de base anterior. Aí, eu vou fazer essa carreira e mais outra, tá? Então, aqui no total, essa pecinha aqui que a gente vai pôr embaixo da folha, ela vai ter 4 carreirinhas apenas, tá? Porque isso aqui, pessoal, é só pra gente fixar melhor lá na flor, né? E pra fazer também um acabamento mais bonito, tá? Então, ó. Fiz a primeira carreira de ponto sobre ponto e vou fazer agora a minha segunda carreira de ponto sobre ponto, tá? Apenas um ponto baixo para cada ponto de base anterior. Então, vou fazer aqui e já volto com vocês, tá bom? Chegando aqui no final, venho no primeiro ponto baixo, faço um ponto baixíssimo, não faço correntinha, arremato a linha um pouquinho maior, que é pra gente poder fazer, ó, o acabamento dele sem fazer correntinha pra não ficar muito marcado aqui fora, tá? Então, trago aqui pro avesso, a parte aqui, ó, a linha do círculo mágico, a gente traz pro lado de fora, tá? E aí, vai ficar assim, ó, essa pecinha assim. Aí, pra cada flor, a gente vai precisar de uma dessa. Como todas as outras peças que a gente faz com a lã, a gente tem que fazer, ó, a queimagem dos pelinhos, pra que ela fique mais realista, né? Não fique com aqueles pelinhos, porque fica feio. Todas as peças a gente faz isso, tá bom? Então, vou deixar reservado aqui e vou mostrar pra vocês agora fazer o pistilo pra gente tá montando a nossa flor de lótus. Olha só, pessoal, aí eu peguei aqui, ó, o arame número 22, dobrei em 2 pedaços, tá? E vou vir com, ó, vou precisar também de algodão, tá? Pra fazer essa parte do pistilo. Vou passar cola quente aqui no arame pra poder prender o algodão, tá? Então, aqui pra que o pistilo fique mais cheinho, né? Porque a flor de lótus tem um pistilo meio gordinho, né? Então, a gente tem que fazer meio gordinho aqui. E vou moldando esse algodão assim, ó, dando enroladinhas pra ele ficar meio redondinho, tá?
Olha só, pessoal, aí coloquei aqui, tá vendo, o algodão. Aí, vou passar um pouco de cola quente aqui, porque eu vou vir com a lã agora aqui. Eu vou fazer o quê? Vou enrolar a lã nesse algodão, agora sem apertar, tá, gente? Que é pra ele não ficar magrinho, pra ele ficar apertadinho. Então, ó, eu vou enrolando a lã aqui, pra ele ficar mais gordinho. Aqui em cima, ó, não precisa fazer, porque depois a gente vai vir com outra linha. Tá? A gente vai vir com a linha de polipropileno pra fazer o restante do pistilo. Então, isso aqui é só uma base pra que o pistilo dela fique bem gordinho, como é a flor de lótus original, tá? Aí, ó, vai ficar assim. Então, vai ficar assim, ó. Aí, agora eu vou vir com a linha de polipropileno pra mostrar pra vocês. Aí, eu vou usar uma linha mais clara, né? Um tom mais claro do que a flor, tá? Pra dar a diferença do pistilo. Vou pegar aqui, ó, no dedo, assim, e vou dar algumas voltas com a linha, ó. Você vai dar quantas voltas você quiser aí nessa linha, tá, gente? Assim, ó, enrolando no seu dedo, até ficar um tanto suficiente pra você fazer o pistilo dela, tá certo? Eu vou fazer aqui umas 40 voltas, de 30 a 40 voltas aqui no meu dedo, e já volto aqui com vocês pra gente continuar. Aí, pessoal, dei aqui as voltas, ó, que eu preciso pra fazer o pistilo da flor. Cortei a linha, deixa um pedacinho maior. Agora, eu venho aqui com a agulha, vou passar por dentro de todos aqui, ó, por baixo, né, ó, perto do meu dedo. E vou dar um nozinho aqui, assim. Vou novamente dar outra laçada aqui, pra que fique seguro aqui, tá certo? Isso daqui, porque aqui a gente vai passar lá naquele pedaço de arame. Assim, ó. Isso vai ficar assim. Aí, a gente vai passar isso aqui lá nessa basezinha aqui que a gente fez pra fazer o pistilo, ó. Aí, a gente vai fazer assim, passar aqui. Peraí, deixa eu amassar, deixa eu emendar essas duas partes de arame pra passar mais fácil, tá? Ó, a gente vem aqui, ó, pelo meio, entra aqui por cima, ó, desse montoado de linha, a gente entra aqui pra sair aqui por baixo, onde a gente deu aquele nó, tá, ó. Desci aqui embaixo, aí a gente vai puxar isso aqui pra baixo, ó, por entre as linhas, tá vendo? Aí, vai ficar assim, ó. Aí, a gente vai ter que colar isso aqui. Só que aqui, eu tô achando que ele tá muito pra cima. Aí, eu vou apertar mais ele, pra ele ficar mais pra baixo. Pra sobrar mais linha aqui em cima, tá? Então, aperto mais aqui, pra que a linha fique mais alta aqui em cima. Aqui, porque quando a gente amarrar, tem que sobrar umas linhazinhas aqui, ó, em cima, onde a gente vai cortar, pra ficar desse jeito assim, ó. Tá vendo? Ó. Aí, pessoal, depois que a gente ajusta aqui, que fica, a linha fica maior que essa base que a gente fez, a gente passa a cola aqui embaixo na base e vai subir essas linhas pra colar aqui, né? Aqui, primeiro aqui embaixo, aí depois a gente vai sair espalhando a linha pra que a linha cubra essa basezinha, tá? Então, por isso que eu faço essa base já de amarelo aqui, porque se a linha não cobrir tudo, não fica parecendo o branco, né, o branco do algodão. Então, eu vou ajustando aqui, né, as perninhas da linha, bem direitinho, pra ele ficar bem certinho, tá, pessoal? Ó. Aí, a gente tem que fazer pra ele ficar assim, deixa eu ir cobrindo.
Ele tem que cobrir pra ficar bem bonitinho. E aí, pessoal, a gente tem que ir regulando pra ele ficar bem bonitinho, tá? Assim. Se você quiser fazer outro modelo de pistilo, pode fazer aí de acordo com o que vocês quiserem, tá? Aí é um pouquinho trabalhoso, pra que cubra tudo, né? É um pouquinho trabalhoso. Mas aí depois que a gente consegue cobrir e amarrar aqui em cima, aí ele vai ficar bem bonitinho, tá? Então, ó, a gente tem que fazer assim, tá vendo? Pra ele cobrir tudo aqui, né? E depois a gente vai vir aqui em cima e vai amarrar todas essas perninhas de linha aqui em cima, tá certo? Assim, ó, pra ficar assim. Olha só, pessoal, aí depois que a gente consegue, ó, ajustar aqui todas as perninhas da linha pra ficar bem certinho aqui, ó, tá? A gente vem com um pedaço de linha da mesma cor, né, que é a linha de polipropileno que eu tô usando. Vou dar algumas voltas aqui apertando para as linhas ficarem no lugar. Vou dar 2 nozinhos, vou arrematar a linha e vou queimar, tá? Aí, aqui, ó, vou pegar a perna dela e agora vou dar 2 nozinhos aqui, vou arrematar a linha. Já volto aqui com vocês, vou dar os nozinhos, tá? Olha só, pessoal, aí, ó, dei 2 nozinhos aqui. Melhor do que eu queimar aqui em cima, pra não aparecer queimado, eu pego as 2 perninhas, venho aqui embaixo no arame, passo cola quente e, ó, vou finalizar aqui. Assim, ó. Porque daí eu não queimo, né, aqui em cima pra não aparecer queimado. Aí fica desse jeito assim, ó, o pistilo, tá? Esse foi o modelo que eu escolhi pra fazer. Aqui a gente vai tá cortando, ó, essas linhas assim, né? Pra depois ajustar ela. E aí, pessoal, vou cortando assim, ó, pra ajustar ela aqui, tá, ó? Aí, pessoal, vai ficar desse jeito assim, ó. Aí, agora a gente vem cortando pra deixar as pedaços de linha do mesmo tamanho aqui, tá? E aí, como eu já falei pra vocês, vocês podem estar fazendo o modelo de pistilo que vocês preferirem, tá? Aí, ó, vai ficar assim, desse jeito, ó, tá? E eu vou terminar de fazer o acabamento aqui e volto pra gente tá montando a nossa flor. Olha só, pessoal, aí agora pra montar a flor, a gente vai precisar de um arame mais grosso, tá? Como a flor fica um pouco pesada, a gente precisa de um arame mais durinho, pra que a flor não fique mole no arranjo. Aqui eu tô usando esse arame, ele é na espessura do arame número 18, tá? Esse arame aqui, ele é de cor, porque é um arame reciclado, tá? Aí, por isso que ele é dessa cor, mas quando eu encapar, não vai dar nem pra perceber. Vou pegar o miolinho, né? Primeiro, a gente vai pegar o pistilo e vai prender nesse arame, tá? Nesse arame base. E a gente prende. Vou passar cola quente aqui, pra já vir com as pétalas da flor, tá? Aí, a gente prende aqui, e agora a gente vai vir com as pétalas, tá? Aqui eu tenho 10 pétalas amarelas. E aí, pessoal, pego as 10 pétalas aqui, né? Já que eu vou estar montando uma flor com as 10 pétalas. Vou vir aqui medindo a altura que vai ser do pistilo, né? Porque qualquer coisa a gente já vem, ó, cortando mais um pouco das pontas da linha aqui, né? Porque ele não pode passar muito das pétalas da flor, né? Senão só vai dar pra perceber o pistilo da flor. Então, ó, eu vou fazer assim, ó, a montagem dela, eu vou passar cola aqui no pistilo e coloco uma folhinha. Esse lado aqui é o lado do avesso, tá certo? Uma pétala, aliás, tá, gente? Uma pétala. Colo, coloco outra pétala. Passo cola, venho com outra pétala. Se você não quiser tá colocando cola, você pode ir colocando elas assim, ó, segurando só nos cabinhos aqui e depois amarrar, fazer a amarração. Mas eu prefiro sempre tá colocando um pouco de cola
pra ficar tudo bem mais seguro aqui, ó. Venho com a última pétala dessa camada aqui e ponho ela. Espero ela secar um pouco, tá? Ó, aí eu esperei secar aqui a minha primeira camada de pétala. Aí eu vou amassar aqui, ó, pra ele chegar bem perto, né, do caulezinho do botão embaixo. Daí eu venho com a lã, né, outro aqui, e vou prender assim, ó. Já pra ir tentando cobrir esses pedaços de arame que vão ficar à mostra aqui, tá vendo, ó? Só que aí eu vou fazer isso, eu vou passar cola, tá, gente? Porque, assim, só fazendo isso no arame, ela vai escapar, né? Então, ó, venho aqui, passo cola por entre os pedaços do arame e venho com a minha lã e vou prender ela aqui, tá? Pra ir cobrindo esses pedaços de arame das pétalas. Pra depois, na hora da finalização da flor, não ficar muito difícil da gente fazer isso aqui. Aí, agora, a gente vai vir com a segunda camada de folha, de pétala, né? Que vai ser assim, ó. Aqui estão as nossas pétalas, né? As primeiras. Caso você queira fazer a florzinha tipo um botãozinho, aí você vai fazer assim. Coloca essas 5 camadas de pétalas e vem com a próxima camada que vai ser verde, tá? Pra fazer a florzinha menor, tá certo? Aí, colocou as 5, já vem com as pétalazinhas verdes, tá? Pra fazer a última parte. Mas aí, como a gente vai fazer uma flor maior, a gente vem aqui, ó, entre uma e outra, coloca a pétala. Na próxima, passa a cola, vem com a próxima pétala. São 5 pétalas aqui embaixo também. Na próxima. Aqui outra. E aqui a última. Ó, e espera secar. Olha só, pessoal, depois que seca, né, a cola aqui, a gente vai fazer novamente como a gente fez lá embaixo, na primeira camada de folha. A gente vai passar a cola quente e vai amarrando com com a lã, né, pra fazer esse acabamento aqui, né? Aí, ó, tem que passar a cola, porque senão não vai sustentar. Aí, ó, passa, dá umas enroladinhas aqui. E aí, a gente vai vir agora com a parte verde, né, da flor, ó. Com essa parte verde. Aí, a gente vai fazer o quê? Passando aqui, ó. Colocando elas aqui nesse meio das folhas, das pétalas, né? Aí, a gente vem com essa parte verde agora. Ó, tá vendo? Coloquei uma. No próximo. Coloco outra, sempre a parte da frente, né? Aqui, essa é a parte do avesso. Tanto das pétalas, quanto das folhas, são desse jeito aqui. Se vocês quiserem, pode estar colocando ela mais perto uma das outras, tá? Não tem problema. Na hora da montagem, você decide como que você vai estar montando aí as suas flores. Vou colocar mais uma. E vou colocar a última e vou esperar secar, porque elas estão soltando aqui, gente, ó. Vou colocar a última. Vou ajustar elas e vou esperar secar. Aí, pessoal, depois que ela seca, a gente vem novamente com o arame. E agora, a gente vai amarrar aqui, né? Ó, pra finalizar essa parte da flor, tá? Aí, a gente tem que ir passando novamente um pouquinho de cola pra que a lã grude aqui, né? A gente vai espalhando assim. Cuidado com a quantidade também, tá? Pra depois não ficar muito excesso. Aí, ó, vou enrolando
pra fazer essa parte do acabamento, tá? Aí, ó, feita essa parte de acabamento aqui embaixo, a gente vai enrolar o restante do caule completo aqui da flor, tá vendo? Do jeito que a gente sempre trabalha. Deixa eu cortar isso aqui de baixo agora. E pronto, ó. Aí, vou fazer o encapamento aqui do restante, né? Do caule dela. E já volto com vocês pra gente tá montando a folha. Olha só, pessoal, e fiz aqui o encapamento, né, do caule dela. Queimei já aqui os pelinhos, ó. Aí, na hora de abrir aqui as folhas, né, as pétalas, aí você vai modelar do jeito que você quiser, ó. Eu vou dar uma envergadinha pra trás, nessa daqui, assim, ó. Essas partezinhas verdes. E essa daqui eu só vou abrir um pouquinho, né, já que eu não quero as minhas flores muito abertas, tá? Se você quiser elas mais abertas, aí você molda do jeito que você quer. Aí, pessoal, fica assim as flores, ó, o pistilo. Como eu falei, se aí vocês acharem que tá maior do que as pétalas, vocês podem tá cortando, ó, e elas vão ficar desse jeito, tá? Essa daqui é uma flor inteira, né, uma flor cheia. Essa daqui é um botãozinho e eu tenho outra aqui cheia também, tá, ó? Então, eu vou usar 3 flores de lótus para o meu arranjo. Pessoal, para montar as folhas, ó, eu já passei, né, queimei a folhinha, aí ela fica desse jeito aqui. Peguei o pedaço do arame que eu vou fazer, né, que eu vou tá colocando ela, já encapei, tá vendo? Vou vir agora com essa partezinha verde e vou passar por dentro do arame aqui, ó, o círculo mágico. E essa parte aqui, ó, a gente vai vir de baixo, né, da parte do avesso. E vai entrar no círculo mágico e vai prender aqui no círculo. Só que a gente vai passar um pouquinho de... A gente vem, ó, com o arame, passa a cola. Vai aparecer só uma pontinha, bem pouquinho dele aqui em cima, na folha. Não pode passar muito também, tá? Aí, você vem e aperta o círculo mágico. Para tá reforçando isso aqui, a gente vai cortar a linha, vai passar pinguinho de cola aqui na linha que a gente cortou para não desmanchar. Essa parte verde aqui também vai ajudar na sustentação da folha, tá? Aí, a gente vai passar cola quente aqui por toda a volta dessa pecinha e vai levar lá em cima, embaixo da folha pra colar. Pra isso aqui ficar firmando também a folha, ó. E cola aqui, tá vendo? Tem que ficar segurando pra ela não descolar por conta do peso do arame. Aí, você segura até ela secar. Depois que ela secar, você puxa o círculo mágico e vai, ó, enrolar o restante da linha aqui no caule, né? Aí, passa só um pinguinho de cola quente pra prender essa sobra de linha, de lã, aliás, ó. E prende a sobra. Aí, pra não ficar pelinho, nem resto de cola mostrando, você passa o isqueiro assim e deixa secar, tá bom? E aí, pessoal, fica pronto assim a folhinha. Aí, todas as folhas a gente vai fazer desse mesmo jeito. Aqui, depois, a gente vai tá moldando ela pra colocar no arranjo. Vou pegar a minha base de isopor e já venho trazendo aqui pra gente colocar tudo na base. Olha só, pessoal, peguei aqui a base de isopor, tá? Do tamanho do vaso que eu vou colocar minhas flores, ó. Então, como eu já falei pra vocês, eu tenho 3 flores. Aí, gente, ó, prestem atenção no caule delas, de como eu vou tá colocando no meu arranjo. Ó, eu tenho um com caule maior, uma com caule médio e uma com caule menor, tá vendo? Menor do que os outros. Aí, eu vou colocar uma grande, uma média e uma pequena. As folhas também, tá? Essa daqui eu moldei desse jeito assim, o arame. Essa daqui assim, tá bem retinho. E essa outra aqui, que é bem maior, né? Que eu fiz uma carreira a mais do que essas outras aqui, tá menor do que as outras. Aí, vocês vão colocar de acordo com o que vocês querem, tá certo? Então, eu vou começar colocando a minha flor maior aqui, ó, atrás. Depois, eu venho com uma folha do lado dela.
Aí, aqui, ó, do outro lado, eu venho com outra folha, aquela maior, a grandona, que eu falei pra vocês. Depois, eu venho com a flor média na frente dessa flor do caule maior. Aqui, ó, tá vendo o caule da flor maior, a média, e a pequena vai ficar aqui, ó. Tá vendo? Assim. E aqui, desse lado aqui, ó, da base, eu vou colocar a última folha. E aí, eu vou colocar assim, vou passar cola quente nos caules, tá? Lembrando que tem que passar a cola nos caules dela. Vou colocar no vaso e trago pra vocês verem de cima. Mas na hora de colocar no vaso, vocês podem estar pondo do jeito que vocês quiserem, tá certo? Vou fazer aqui, né, finalizar aqui, colocar ela no vaso e trago pra vocês verem o resultado final. Olha só, pessoal, coloquei aqui no vaso. Olha só que linda que ficou essa flor de lótus. Eu espero muito que vocês tenham gostado do resultado da aula de hoje e até a próxima. Tchau, tchau!